Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Bom, aqui nós estamos vendo, né, que a Bíblia trata sobre este fogo estranho. Há muitas teorias sobre o que seria esse estranho, mas nós vamos ver então o que seria este fogo estranho. Mas vamos ler mais um versículo. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Bom, então nós vimos aqui que Nadab e Abiú, eles estavam, né, trazendo um fogo estranho. O que seria esse fogo estranho? Os sacerdotes, né, os levitas, que eram Nadab e Abiú, eles tinham que acender o fogo, né, lá no templo. Mas o que acontece, alguns teólogos e historiadores dizem que Nadab e Abiú estavam embriagados, mas para presidir o sacerdócio, eles não poderiam estar alterados, eles não poderiam estar embriagados. Não que eles não pudessem beber vinho, porque eles bebiam na festa de Shavuot, no Shabat, na ceia, nos casamentos. Eles bebiam vinho. Era costume dos judeus beberem vinho. Eles tinham... Há muitos que dizem que o vinho que eles bebiam, até mesmo que o que Jesus bebia, não era fermentado, né? Não era alcoólico, mas isso está enganado, porque na verdade existem duas palavras em hebraicos, que é o terosh, que é o vinho não fermentado, e o yahin, né, que é o yain, em algumas traduções que falam que seria os dois, né, que seria fermentado e não fermentado, né? Os dois tipos. Então, somente os recabitas, os levitas que estavam em função, como era o caso de Nadab e Abiú, e os nazireus, quando eles faziam um voto de não beber bebida alcoólica, é que não se podiam usar a bebida alcoólica, né? Tomar, ingerir essa bebida alcoólica. E Nadab e Abiú estavam a serviço do templo nesta noite e eles não se preocuparam em ficar embriagados, né? A Bíblia diz que beber não é pecado, mas o se embriagar, isso sim é pecado. Jesus bebia, eu acho que nós já falamos isso no livro de Êxodo, mas falaremos mais também no Novo Testamento, quando o próprio Jesus bebia, e alguns dizem que era um vinho sem álcool, mas ninguém chama alguém de beberrão, como chamaram a Jesus de beberrão, por apenas tomar suco. Bom, mas voltando aqui ao assunto, Nadab e Abiú estavam, em função no templo naquele dia, e eles acabaram não só bebendo vinho, como também ficaram embriagados. No dia em que se trabalhava no templo, não era permitido beber. Nos outros dias não teria problema, e nesse dia Nadab e Abiú, estando a serviço, ali do templo, estando em função ao templo, eles acabaram se embriagando, e Deus não aceita nada misturado, não aceita nada alterado. Deus quer algo original. Às vezes, quando ingerimos uma bebida alcoólica, acabamos alterando o nosso humor ou alterando a maneira de ser. E era isso que Deus não queria. Quando se estivesse em função do templo, não podia chegar nada alterado. E eles não tiveram temor do Senhor e mesmo embriagados foram colocar um fogo lá no altar, onde não era para eles colocarem, E então eles acabam morrendo. O próprio Senhor acabou matando eles, porque eles não podiam estar daquele jeito. No Talmud 10, 8 e 6, diz que naquela época eles tinham que misturar o vinho, 3 por 1. No Novo Testamento, eles não poderiam viver sem o vinho, pois o vinho ele era usado no tratamento de feridas, ele era usado como anestesia, usado como asepsia de machucados e também instruções médicas, e também era usado como remédio e
principalmente como purificação da água. Então o vinho estava ali presente em toda a vida do judeu, mas como eu já falei, haviam algumas áreas que não poderiam estar incluídas, que era em função do templo, os votos de nazireus e também os recabitas. Mas eles não olharam para isso e acabaram fazendo o que não era para fazer. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem um incêndio que o Senhor suscitou. Bom, aqui nós vimos que então Deus fala, né, com Arão e os seus irmãos que eles não podiam lamentar a morte, né? Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Arão não podia lamentar a morte dos filhos nem os seus irmãos. Por quê? Porque o sacerdote não devia lamentar pelos mortos, nem tocá-los, e principalmente nesse caso, onde o próprio Deus havia, né, matado eles, porque eles desobedeceram ao Senhor, porque eles estavam ali, né, fazendo uma afronta ao Senhor, sustentando então a honra de Deus. Eles deviam ficar quietos, não mostrar luto, ficar em silêncio, não tocar, né, sustentando a honra de Deus em seu justo castigo ao pecado. Essa era a função do sacerdote, por isso que Deus falara isso então a Arão. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Bom, aqui a gente vê, né, então, que essa era uma lei, que eles não poderiam entrar dentro do santuário quando bebessem vinho ou bebida forte. E Nadab e Abiú sabiam disso e fizeram isso, afrontando a Deus, e por isso, né, que Deus permitiu, né, Deus ali os matou. Por quê? Porque eles procuraram isso. Não foi Deus matou porque Deus era mau, não. Deus tinha dado uma ordem para que não se fizesse isso quando estivessem a serviço do templo. E eles, afrontosamente, desonrando a Deus, eles fizeram isso. E Deus pediu isso para que fosse feita a diferença, né, entre o santo e o ímpio, né, e o imundo. É para que houvesse ali uma certa diferença. Então Nadab e Abiú não honraram a Deus, não temeram a Deus e acabaram recebendo o salário do pecado, que é a morte. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado.
Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra aqueles que digaram, disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor outros para levar-te a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Amém. Então, daí nós vimos aí, né, mais umas ordenanças do Senhor. E Arão cumpriu tudo aquilo que o Senhor pediu. E os seus filhos, tirando Nadab e Abiú, ou seja, Eleazar e Itamar, também o fizeram. E Deus recebeu a oferta deles. Eu quero encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus. E fique agora aí com os erros. Deus abençoe. Durante narizeus. Narizeus. Oh, meu Deus, tá bom, né, Lana? Corta essa parte, vai dar bastante erro. Ah, não sei porque eu tô segurando assim. Deixa eu botar aqui no lugar. Mas... Somente, então, os recabitas, os levitas que estavam em função, né? E os narizeus. Não é narizeus, é nazireus. Meu Deus, mas aqui tá escrito narizeus, mas é nazireus.